Dona Ivone Valente tinha 70 anos quando percebeu que, se não deixasse algum tipo de prova, ninguém acreditaria nela. Não porque estivesse confusa ou fragilizada pelo luto, mas porque a mulher que a maltratava todos os dias era educada demais, simpática demais e admirada demais para levantar qualquer suspeita. A nora sabia disso. Paula Dornelles Valente tinha absoluta certeza de que jamais seria desmascarada. Pelo menos não por uma idosa simples, recém-enlutada, vivendo dentro da casa do próprio filho milionário. Durante semanas, Ivone suportou em silêncio. Engoliu palavras, disfarçou o medo, fingiu normalidade. Até que, numa noite em que o coração apertava mais do que o habitual, ela enviou uma única mensagem, curta, direta, uma mensagem que não explicava tudo, mas dizia o suficiente para mudar o rumo daquela história. O que Paula não imaginava era que aquele gesto simples carregava o peso de meses de humilhação, medo e uma verdade que ninguém mais havia enxergado. Ricardo Valente jamais pensou que algo assim pudesse acontecer sob o próprio teto. Aos 41 anos, ele era conhecido por resolver problemas que ninguém mais conseguia. No mundo corporativo, seu nome era sinônimo de recuperação, estratégia e liderança. Empresas à beira da falência o procuravam como último recurso. Ricardo entrava quando tudo já parecia perdido. Analisava números, desmontava estruturas ineficientes, tomava decisões impopulares e quase sempre transformava prejuízo em crescimento. Onde havia caos, ele enxergava padrão. Onde havia desordem, ele impunha direção. Esse talento lhe trouxe respeito, dinheiro e uma rotina exaustiva. Reuniões intermináveis, viagens constantes, negociações que atravessavam madrugadas. Ricardo acreditava que o trabalho duro era o preço natural do sucesso. E, acima de tudo, acreditava que estava garantindo segurança para as pessoas que amava. Jamais passou pela sua cabeça que, enquanto ele salvava empresas inteiras, algo silencioso se deteriorava dentro da própria casa. A morte recente do padrasto o abalou mais do que ele esperava. Aquele homem simples, músico por paixão, fora quem o acolhera como filho quando ainda não tinha nada. Perder aquela presença deixou Dona Ivone diferente, mais quieta, mais recolhida. Ricardo percebeu isso mesmo à distância e insistiu para que a mãe fosse passar um tempo com ele e com Paula. Acreditava que o conforto da casa, o cuidado da nora e a presença da família ajudariam no luto. Ivone hesitou. Não queria atrapalhar. Sentia desde o início que Paula não a via com bons olhos, mas o filho insistiu com carinho. Disse que precisava dela por perto. Paula também insistiu, com um sorriso cuidadoso, dizendo que seria bom para todos. Ivone aceitou por amor ao filho, acreditando que aquele período seria passageiro e silencioso, como sempre fizera ao longo da vida. A casa era grande, moderna e impecável. Tudo brilhava, tudo parecia organizado. Mas Ivone sentiu, desde os primeiros dias, que havia algo errado ali. Não era a estrutura nem o luxo, era o clima. Bastava Ricardo sair para o ambiente mudar. O tom de voz ficava mais frio. Os olhares duravam mais do que deveriam. O silêncio carregava julgamento. Pequenos comentários, aparentemente inofensivos, iam se acumulando como cortes discretos, difíceis de explicar, mas impossíveis de ignorar. Paula mantinha a imagem perfeita. Educada com funcionários, carinhosa com visitas, sempre envolvida em causas e discursos que despertavam admiração. Dona Ivone, ao contrário, falava pouco, vestia-se de forma simples e preferia não chamar atenção. Essa diferença incomodava Paula profundamente. E longe dos olhares do marido, a nora deixava isso claro. Ivone passou a medir passos, controlar gestos e evitar qualquer movimento que pudesse gerar conflito. Ricardo não via nada disso. Para ele, Paula era a mulher que segurava tudo enquanto ele trabalhava. Ele agradecia todos os dias pelo apoio, pela paciência, pela compreensão.
Ivone via essas cenas em silêncio, sentindo um aperto difícil de explicar. Cada agradecimento do filho era como uma confirmação de que ela não deveria dizer nada. Afinal, como explicar algo que parecia invisível para todos os outros? À noite, sozinha no quarto que lhe haviam preparado, Ivone permanecia acordada. Não por insônia comum, mas por medo. Medo de dormir profundamente. Medo de acordar no meio da noite. Medo de fazer qualquer coisa que fosse interpretada como incômodo. Nunca imaginou que aos 70 anos teria receio dentro da casa do próprio filho. Nunca imaginou que precisaria se proteger do silêncio. Paula acreditava que tinha controle absoluto da situação. Acreditava que o status, a imagem e a confiança do marido eram escudos suficientes. O que ela não percebeu foi que, às vezes, a verdade não precisa de discursos longos. Às vezes, basta uma mensagem. Uma única mensagem enviada no momento certo para que tudo comece a ruir. E enquanto Ricardo Valente seguia confiante, resolvendo problemas do mundo lá fora, o mais grave deles se formava dentro de casa, pronto para exigir não estratégia, mas coragem para ser enfrentado. A perda do marido ainda era recente quando Dona Ivone começou a sentir que a casa ficara grande demais para o silêncio que carregava no peito. O homem com quem dividira a vida por décadas não era apenas seu companheiro, mas também o alicerce emocional da família que haviam construído juntos. Músico por vocação, ele preenchia os dias com sons simples, melodias que tornavam até as manhãs difíceis um pouco mais leves. Quando se foi, levou consigo uma presença que nunca mais seria substituída. Ricardo sentiu essa ausência de forma profunda. Embora tivesse seguido um caminho muito diferente do padrasto, sempre reconheceu nele o homem que lhe ensinara valores que dinheiro nenhum comprava. Foi ele quem o acolheu quando ainda não era ninguém, quem acreditou quando os primeiros negócios fracassaram, quem nunca mediu sucesso pelo tamanho da conta bancária. Perder essa referência fez Ricardo olhar para a mãe com um cuidado diferente, ainda que não soubesse exatamente como ajudá-la. Dona Ivone tentava manter a rotina, acordava cedo, arrumava a casa, preparava o próprio café, fazia tudo no automático, como quem segue em frente porque não sabe fazer outra coisa. Mas Ricardo percebia, mesmo à distância, que algo nela havia se apagado. As ligações ficaram mais curtas, as respostas mais contidas. O silêncio do outro lado da linha durava tempo demais. Foi aí que ele decidiu que a mãe não deveria passar por aquele luto sozinha. A ideia de levá-la para sua casa surgiu como algo natural. Ricardo acreditava sinceramente que estaria oferecendo conforto, companhia e segurança. Tinha uma casa grande, uma esposa presente e recursos suficientes para garantir que nada faltasse. Para ele, fazia todo sentido. Para Dona Ivone, não era tão simples assim. Ela conhecia o filho, sabia da rotina intensa, das ausências constantes. Não queria ser mais uma preocupação. Não queria interferir em um casamento que já parecia delicado. Ela hesitou. Disse que ficaria bem. Disse que precisava apenas de um tempo. Mas Ricardo insistiu. Falou com carinho, com firmeza, como sempre fizera quando acreditava estar certo. Disse que também precisava dela por perto. Que a casa estava vazia demais, sem alguém que trouxesse lembranças boas. Dona Ivone ouviu, sentiu o amor do filho e, mais uma vez, colocou as próprias vontades em segundo plano. Paula também insistiu. Usou um tom doce, palavras bem escolhidas, gestos calculados. Disse que Dona Ivone seria muito bem-vinda, que aquele momento de luto exigia união, que família era prioridade. Ivone ouviu tudo com atenção, mas algo dentro dela permanecia inquieto. Não era desconfiança clara, era uma sensação vaga, difícil de nomear. Ainda assim, decidiu aceitar. Pelo filho, sempre pelo filho. A mudança aconteceu de forma discreta. Poucas malas, poucas roupas, objetos simples.
Ivone levou consigo apenas o essencial e algumas lembranças do marido. O gravador antigo, guardado com cuidado, foi um dos poucos objetos que fez questão de trazer. Não por um motivo específico, apenas porque carregava a voz dele, algo que ainda a confortava nos momentos mais difíceis. Nos primeiros dias, Ivone tentou se adaptar. Observava os horários, respeitava os espaços, evitava interferir em qualquer coisa. A casa funcionava em um ritmo diferente do que estava acostumada. Tudo era mais rápido, mais silencioso, mais controlado. Ricardo saía cedo, voltava tarde. Paula assumia naturalmente o comando do ambiente. Ivone se colocava à margem, como sempre fizera ao longo da vida. Ricardo sentia-se aliviado. Acreditava que havia tomado a decisão certa. Ver a mãe ali, mesmo que quieta, lhe dava a sensação de estar cuidando dela. O trabalho continuava exigente. A empresa atravessava um dos melhores momentos de crescimento, o que demandava ainda mais atenção. Ricardo se sentia dividido, mas convicto de que tudo estava sob controle. O que ele não percebeu foi que, enquanto se orgulhava da própria capacidade de gerir crises profissionais, uma crise silenciosa começava a se formar dentro da própria casa. Dona Ivone não dizia nada. Paula sorria, e Ricardo, confiante, seguia acreditando que havia feito a escolha certa ao trazer a mãe para perto. Mal sabia ele que aquela decisão, tomada com amor, seria o início de um conflito que testaria tudo o que ele acreditava saber sobre proteção, confiança e responsabilidade. A rotina dentro da casa começou a se estabelecer rapidamente, mas não da forma que Dona Ivone imaginava. Havia regras silenciosas, não ditas, que ela passou a perceber com o tempo. Horários implícitos, espaços que pareciam não lhe pertencer, movimentos que exigiam cautela. Nada era proibido de forma explícita, mas tudo parecia carregado de expectativa. Ivone sentia que precisava estar sempre atenta, sempre contida, sempre um passo atrás. Paula conduzia a casa com naturalidade. Conhecia cada funcionário, cada rotina, cada detalhe. Falava com firmeza quando necessário e com doçura quando conveniente. Diante dos outros, era impecável, educada, organizada, sempre disposta a ajudar. Dona Ivone observava tudo em silêncio, tentando entender onde se encaixava naquele ambiente. Aos poucos, percebeu que não se encaixava em lugar nenhum. Ricardo mal estava presente. Saía cedo, muitas vezes antes mesmo de Ivone acordar, e voltava tarde, quando o cansaço já não permitia conversas longas. Quando estava em casa, parecia dividido entre telefonemas, mensagens e relatórios. Ivone não reclamava. Sabia que o trabalho do filho exigia atenção. Sempre acreditara que esforço e responsabilidade caminhavam juntos. Sozinha com Paula, a atmosfera mudava. Não havia gritos, nem agressões evidentes. O que existia era algo mais difícil de explicar. Olhares prolongados, correções desnecessárias, comentários disfarçados de orientação, pequenas observações sobre a forma como Ivone se vestia, como falava, como se movia pela casa. Nada direto o suficiente para virar acusação, mas constante o bastante para gerar desconforto. Ivone passou a evitar a cozinha em determinados horários. Preferia comer depois, quando sabia que Paula não estaria por perto. Caminhava pela casa com passos leves, quase calculados, para não chamar atenção. Guardava suas coisas sempre no mesmo lugar, com medo de parecer desorganizada. Era um cuidado excessivo, quase infantil, que contrastava com a mulher firme que sempre fora. Paula parecia incomodada com a simplicidade da sogra. Não dizia isso abertamente, mas deixava transparecer. Comentava sobre hábitos, sobre modos, sobre como certas coisas não combinavam com aquele ambiente. Ivone ouvia e se calava. Afinal, estava ali como convidada. Não queria criar conflitos. Não queria ser o motivo de problemas no casamento do filho. Dona Jacira, a empregada da casa,
Acompanhava tudo à distância. Trabalhava ali havia anos e conhecia bem os humores de Paula. No início, acreditou que se tratava apenas de um ajuste natural entre duas gerações diferentes. Conflitos comuns, pensava. Nada que o tempo não resolvesse. Ainda assim, começou a notar o olhar de Ivone. Um olhar diferente, mais baixo, mais atento. Um olhar de quem mede palavras antes de falar. Ivone sentia falta do marido, sentia falta da casa simples onde podia ser quem era. À noite, deitada na cama confortável demais, lembrava-se das noites em que adormecia ao som de música suave, sem medo, sem tensão. Agora, o silêncio parecia pesado. O quarto parecia grande demais. E o descanso, distante. Ricardo percebia pouco. Quando notava algo, atribuía ao luto da mãe. Paula, sempre cuidadosa, reforçava essa ideia. Comentava com delicadeza que Ivone ainda estava sensível, que precisava de paciência, que o momento era delicado. Ricardo concordava, confiava na esposa. Afinal, ela sempre parecia tão equilibrada, tão compreensiva. Ivone começava a entender que algo não estava certo, mas não conseguia nomear. Não era apenas tristeza. Era um desconforto constante, uma sensação de estar sendo observada, avaliada, julgada. Cada dia ali parecia exigir mais dela, mais silêncio, mais cuidado, mais submissão. E mesmo assim, nunca parecia suficiente. A casa era bonita, organizada, admirável por fora. Mas por dentro, Dona Ivone sentia que caminhava sobre um terreno instável. Algo ali não fechava. Algo ali estava errado. E embora ainda não soubesse explicar exatamente o que, ela começava a perceber que aquele ambiente, longe de aliviar seu luto, o aprofundava. E que permanecer em silêncio talvez não fosse mais apenas uma escolha, mas um risco. Paula Dornelles Valente entendia de percepção. Sempre entendeu. Sabia que, antes de qualquer confronto, era preciso controlar a história que seria contada. E foi exatamente isso que começou a fazer desde os primeiros dias da presença de Dona Ivone na casa. Não de forma brusca, nem evidente. Tudo era sutil, quase imperceptível, como sementes plantadas com cuidado no momento certo. Com os funcionários, Paula usava um tom calmo e preocupado. Comentava que a sogra ainda estava muito abalada pela perda do marido, que às vezes se confundia, que precisava de paciência. Dizia isso com um suspiro leve, como quem carrega um fardo emocional. Não atacava Ivone diretamente, pelo contrário, parecia protegê-la. Mas ao fazer isso, criava uma narrativa conveniente, a de uma idosa fragilizada, emocionalmente instável e difícil de lidar. Dona Jacira ouvia tudo com atenção. Trabalhava naquela casa havia anos e confiava em Paula. Nunca tinha motivos para duvidar. A patroa sempre fora educada, correta, organizada. Além disso, Ricardo confiava nela plenamente. Então, no início, Jacira acreditou. Pensou que o luto realmente pudesse estar afetando Dona Ivone de forma mais intensa. Era uma explicação lógica, confortável. Fácil de aceitar. Paula reforçava essa imagem sempre que Ricardo estava presente. Comentava de forma casual que Ivone parecia cansada, que às vezes se confundia com horários, que precisava de atenção constante, sempre com cuidado para não soar cruel. Pelo contrário, fazia parecer que estava sendo generosa demais. Ricardo ouvia e assentia. Agradecia à esposa pela paciência, pelo apoio, por segurar tudo enquanto ele trabalhava. Cada agradecimento era absorvido por Paula como confirmação de que estava no controle. Ivone assistia a tudo em silêncio. Via o filho elogiar a nora, confiar nela, agradecer por cuidados que nunca existiram da forma como eram descritos. Não interrompia, não corrigia. Sentia que qualquer tentativa de se defender soaria exatamente como Paula havia descrito. Confusa, sensível demais, problemática. A narrativa já estava pronta. Faltava apenas alguém questioná-la. Dentro da casa, Paula se sentia cada vez mais confortável.
Sabia que tinha construído uma imagem sólida demais para ser abalada por palavras soltas. Sabia que Ivone não tinha o hábito de se expor, nem a habilidade de articular longas explicações. Essa diferença era seu maior trunfo. Enquanto Ivone se retraía, Paula falava. Enquanto uma se calava, a outra se explicava. Dona Jacira começou a perceber pequenas incoerências. Não eram provas claras, apenas sensações. O olhar de Ivone quando Paula se aproximava. A forma como ela se recolhia, como se encolhia fisicamente. A maneira como sua voz diminuía dentro de casa. Nada disso combinava com a imagem de alguém apenas confuso pelo luto. Havia medo ali. Um medo que não se explicava facilmente. Paula, por sua vez, passou a testar limites. Sabia que podia dizer mais, fazer mais, exigir mais, sempre cuidando para que tudo parecesse razoável se fosse relatado. Um comentário aqui, uma correção ali. Sempre com palavras que poderiam ser interpretadas como preocupação ou orientação. Nunca agressão direta. Nunca algo que deixasse marcas visíveis. Ivone começou a duvidar de si mesma. Questionava se estava exagerando, se não estava mesmo sensível demais. Essa dúvida era talvez a parte mais cruel de tudo. Não vinha de Paula diretamente, mas da forma como o ambiente inteiro parecia confirmar a versão da nora. Todos acreditavam nela. Todos pareciam ver algo que Ivone não via. Ou pior, pareciam não ver o que ela sentia. Ricardo continuava alheio. Quando estava em casa, tentava manter a harmonia. Não percebia tensões evidentes, apenas pequenos silêncios que atribuía ao cansaço. Para ele, tudo fazia sentido. A esposa cuidava, a mãe se recuperava, a vida seguia. Ele não percebia que, enquanto acreditava nisso, a própria casa se tornava um espaço de vigilância emocional para Dona Ivone. A manipulação de Paula não precisava ser perfeita, precisava apenas ser consistente. E era, dia após dia, a imagem que ela criava se fortalecia, enquanto Ivone se tornava cada vez mais invisível. Não por escolha, mas por sobrevivência. A verdade começava a ser sufocada antes mesmo de ser dita. E naquele ambiente cuidadosamente controlado, Dona Ivone começava a entender que, se quisesse ser ouvida algum dia, precisaria de algo mais forte do que palavras. O comportamento de Paula mudou de forma quase imperceptível, mas constante. O que antes eram apenas comentários sutis começou a ganhar peso, intenção e crueldade. Dona Ivone sentia isso no corpo antes mesmo de conseguir entender com a mente. O ar ficava pesado quando estavam sozinhas. O silêncio deixava de ser neutro e passava a carregar ameaça. Paula já não se preocupava tanto em disfarçar, porque sabia que havia preparado o terreno. Ninguém acreditaria em Ivone se ela resolvesse falar. As humilhações começaram a ficar mais diretas. Comentários sobre a forma como Ivone se vestia, sobre como se sentava, sobre como ocupava espaço demais em uma casa que, segundo Paula, exigia postura. Havia sempre uma crítica disfarçada de conselho, uma correção desnecessária, embalada em palavras educadas. Paula falava baixo, controlada, quase didática. Isso tornava tudo pior. Não havia explosão para denunciar o abuso. Havia método. O luto passou a ser alvo. Paula mencionava o marido falecido de Ivone com desprezo velado, como se aquela perda fosse um incômodo inconveniente. Em certos dias, deixava escapar comentários que atravessavam qualquer limite de respeito. Dizia que talvez fosse melhor Ivone reagir logo, que a vida precisava seguir, que ninguém podia viver eternamente preso ao passado. Em uma tarde particularmente difícil, chegou a debochar, insinuando que o falecido marido provavelmente estaria em paz por não precisar conviver com aquela tristeza constante. Ivone não respondia. O corpo reagia antes da boca. As mãos tremiam, o peito apertava. O silêncio era a única defesa que conhecia. Sempre acreditara que suportar era sinal de força.
Mas ali, naquele ambiente, suportar começava a custar caro demais. À noite, passou a ter medo de dormir profundamente. O receio não era de um ataque físico, mas da sensação de vulnerabilidade absoluta. Medo de acordar e encontrar Paula ali, observando, julgando, controlando. Dona Jacira começou a notar a mudança de forma mais clara. Já não era apenas o olhar abatido de Ivone. Era um medo que não combinava com alguém apenas triste. Jacira percebia quando Ivone se assustava ao ouvir passos no corredor, quando se apressava demais ao arrumar algo simples, quando pedia desculpas sem motivo algum. Aquilo não era luto, aquilo era intimidação. Paula, por outro lado, parecia cada vez mais segura. O marido continuava ausente, envolvido no melhor momento da carreira. Ricardo ligava, mandava mensagens rápidas, agradecia pelo cuidado com a mãe. Paula recebia esses agradecimentos com naturalidade, quase como um direito adquirido. Ivone presenciava essas cenas com um nó no peito. O filho elogiava justamente quem a fazia sofrer. Não por maldade, mas por cegueira. Foi nesse ponto que Ivone começou a perceber que o silêncio não a protegeria para sempre. Não queria confrontar Paula, não queria criar um escândalo. Queria apenas se proteger. Queria garantir que se algo pior acontecesse, não estaria completamente sozinha. Foi então que se lembrou do gravador antigo do marido. Um objeto simples, quase esquecido, que guardava a voz de quem sempre a defendeu. Começou a gravar em segredo. Não todas as interações, apenas aquelas em que sentia que precisava de algo concreto para se lembrar de que não estava imaginando tudo. As palavras de Paula, frias, calculadas, ficavam registradas ali. Ivone não ouvia depois, não tinha coragem. Gravava apenas para saber que existiam. Para saber que não estava louca. O medo aumentava. As noites ficavam mais longas. A sensação de estar sendo observada nunca a deixava completamente. Paula parecia testar até onde podia ir. Sabia que Ivone não reagia. Sabia que Ricardo confiava nela. Sabia que os funcionários já tinham uma versão pronta da história. Tudo conspirava a seu favor. E é aqui que eu preciso falar diretamente com você que está ouvindo essa história agora. Se você estivesse no lugar de Ricardo, trabalhando sem parar, confiando plenamente na pessoa que escolheu para dividir a vida, o que você faria se descobrisse que, justamente nessa ausência, alguém que você ama estava sendo machucado dentro da sua própria casa? Eu realmente quero saber. Escreve nos comentários o que você faria nessa situação. Aproveito também para te dizer algo importante. O canal passou por algumas mudanças e ficamos um tempinho sem postar, justamente para melhorar ainda mais a experiência de quem acompanha essas histórias até o fim. Se você está aqui agora, é porque se importa com narrativas que vão além do entretenimento. Então, se inscreve no canal, comenta e compartilha esse vídeo. Isso ajuda demais o nosso trabalho e permite que a gente continue trazendo histórias profundas como essa. Enquanto isso, dentro daquela casa silenciosa, Dona Ivone seguia resistindo da única forma que conhecia. Mas algo dentro dela já sabia. Aquela situação não poderia continuar por muito tempo. O limite estava próximo. E quando ele fosse ultrapassado, não haveria mais espaço para fingimento, nem para silêncio. Depois que começou a gravar, Dona Ivone passou a viver em estado de alerta constante. Não porque se sentisse mais segura, mas porque a consciência do perigo se tornara impossível de ignorar. Cada passo dentro da casa era calculado. Cada porta fechada, um alívio momentâneo. Cada som inesperado fazia o coração acelerar. O ambiente parecia menor, como se as paredes se aproximassem lentamente. Paula percebeu a mudança. Não nos gestos óbvios, mas na postura. Ivone já não se movia apenas com cautela, movia-se com antecipação, como quem tenta prever reações antes que aconteçam. Aquilo irritava Paula profundamente.
A sogra não estava mais apenas silenciosa, estava atenta. E atenção, naquele contexto era ameaça. A nora começou a exigir mais, pequenas tarefas que pareciam desnecessárias, comentários sobre colaboração, sobre esforço, sobre responsabilidade, sempre em tom controlado, quase gentil. Paula se mantinha calma demais, e isso tornava tudo mais opressor. Ivone obedecia, não por submissão, mas por medo de provocar algo pior. Dona Jacira observava de longe. Já não tinha dúvidas de que algo estava errado. O modo como Ivone evitava contato visual. A forma como se desculpava por coisas mínimas. O jeito como se retraía sempre que Paula se aproximava. Jacira pensou em falar com Ricardo, mas hesitou. Paula sempre parecia tão correta diante dele. Tinha receio de criar um problema sem provas claras. Ricardo continuava ausente. A empresa atravessava um período de crescimento acelerado, exigindo decisões rápidas e presença constante. Ele se sentia pressionado, mas orgulhoso. Acreditava estar construindo algo sólido. Ligava para casa nos intervalos, perguntava se estava tudo bem, agradecia à esposa pelo apoio. Ivone escutava essas conversas à distância, sentindo uma mistura de amor e frustração. Queria protegê-lo da verdade, mas começava a entender que o preço do silêncio estava alto demais. Paula se sentia intocável. A narrativa estava sob controle. O marido confiava. Os funcionários obedeciam. Ivone se calava. Era o cenário perfeito. Por isso começou a agir com menos cautela. Passou a invadir o espaço da sogra com mais frequência, a impor presença, a testar limites. O ambiente tornou-se tenso, carregado de algo que parecia prestes a explodir. Ivone sentia no corpo que algo grave estava próximo. Um pressentimento difícil de explicar, mas impossível de ignorar. As noites ficaram ainda mais longas. O sono vinha leve, interrompido por pensamentos insistentes. O gravador permanecia escondido, mas presente. Um lembrete silencioso de que se tudo desse errado, ao menos a verdade não estaria completamente perdida. Naquele dia, o ar amanheceu pesado. Nada de diferente havia acontecido ainda, mas Ivone sentia um nó no estômago desde cedo. Paula estava mais rígida, mais impaciente. Os passos ecoavam mais fortes pela casa. As palavras saíam mais curtas. Não havia insultos diretos, apenas uma pressão constante, como se algo estivesse sendo preparado. Dona Jacira percebeu também. Havia uma tensão diferente no ambiente. Um silêncio denso, quase físico. Ela tentou se aproximar de Ivone, perguntar se estava tudo bem, mas a idosa apenas sorriu de forma contida. Não queria envolver mais ninguém. Não queria criar conflito. Ainda acreditava que poderia suportar mais um pouco. O que Ivone não sabia era que aquele mais um pouco estava prestes a acabar. Aquele dia não terminaria como os outros. Algo estava prestes a acontecer. Algo que romperia de vez o equilíbrio frágil daquela casa. E quando isso acontecesse, não haveria mais como fingir que nada estava errado. O silêncio finalmente seria quebrado. Paula escolheu aquele momento com precisão. Não levantou a voz, não demonstrou irritação visível. Apenas apontou para o móvel encostado na parede da sala lateral, um armário antigo, pesado demais para qualquer pessoa da idade de Dona Ivone. Disse que precisava ser movido alguns centímetros para organizar melhor o espaço. O tom era neutro, quase casual, mas o olhar não deixava margem para recusa. Dona Ivone hesitou. Olhou para o móvel, depois para Paula. O corpo já sabia que aquilo não era um pedido razoável. Tentou argumentar com cuidado, dizendo que talvez fosse melhor esperar por alguém mais forte, talvez Dona Jacira ou mesmo Ricardo quando chegasse. Paula interrompeu antes que a frase terminasse. Disse que não era nada demais, que Ivone precisava colaborar mais, que já estava ali sem fazer muita coisa. As palavras não eram gritadas, mas eram afiadas. Ivone sentiu o rosto esquentar, não de raiva, mas de constrangimento.
Sentia-se pequena, inconveniente, inadequada. Mesmo assim, aproximou-se do móvel. As mãos tremiam levemente. O coração batia rápido demais. Paula permaneceu parada, observando, braços cruzados, como quem avalia um teste. Ivone tentou empurrar o armário com cuidado. O peso era muito maior do que imaginara. O móvel não se moveu. Paula soltou um suspiro impaciente, dizendo que aquilo era falta de esforço. Afirmou que Ivone precisava parar de agir como se fosse incapaz. Aquilo atravessou Ivone como um golpe. Ela respirou fundo e tentou novamente, agora com mais força do que o corpo permitia. Foi quando tudo saiu do controle. O móvel balançou de forma irregular. Ivone perdeu o equilíbrio ao tentar se ajustar. O pé escorregou levemente no tapete. O corpo cedeu. O armário inclinou perigosamente, puxado pelo próprio peso. Ivone tentou se afastar, mas não teve tempo. Caiu de lado, o impacto seco contra o chão arrancando-lhe o ar. O móvel não chegou a tombar completamente, mas ficou inclinado o suficiente para prender parte do corpo dela contra o piso. O pânico veio rápido. Ivone tentou se mover, mas a dor na lateral do corpo a impediu. A respiração ficou curta, descompassada. Um som baixo escapou de sua garganta, mais próximo de um gemido do que de um grito. Paula recuou instintivamente, não para ajudar, mas para se afastar da cena. Os olhos arregalaram-se por um segundo, não por preocupação, mas por cálculo. "Levanta!" Paula disse, a voz tensa. "Para de exagerar." Ivone tentou responder, mas a dor não permitiu. O peito subia e descia de forma irregular. O chão parecia frio demais. O medo, grande demais. Paula se aproximou apenas o suficiente para tentar empurrar o móvel de volta à posição original. Murmurava para si mesma que aquilo não devia ter acontecido, que Ivone era desastrada, que ninguém podia saber. Foi nesse exato momento que a porta da casa se abriu. Ricardo havia chegado mais cedo do que o previsto. A reunião fora cancelada de última hora. Ele entrou ainda falando ao telefone, mas a frase morreu no meio quando ouviu o som estranho vindo da sala lateral. Caminhou rápido, sem entender. Quando virou o corredor e viu a cena, tudo dentro dele parou. Dona Ivone estava no chão, o corpo encolhido, uma das mãos pressionando a lateral, o rosto pálido, contraído de dor e medo, o móvel pesado inclinado perigosamente sobre ela. E Paula parada, rígida, sem tocá-la. "O que está acontecendo aqui?" Ricardo gritou. Paula se virou rápido, tentando assumir controle. Começou a falar, dizendo que Ivone tinha caído, que era desastrada, que tentou ajudar. Ricardo não deixou terminar. O grito que saiu dele não foi calculado, não foi racional, foi puro instinto. "Sai de perto da minha mãe!" Ele avançou um passo, o corpo inteiro tomado por uma fúria que nunca sentira antes. Seu Jorge, o motorista, que havia acabado de estacionar, entrou correndo ao ouvir o barulho. Viu Ricardo fora de si e o segurou pelos ombros, impedindo que ele avançasse ainda mais. Ricardo tremia, não de medo, mas de choque. A respiração estava pesada. Os olhos fixos na mãe caída. Ele se soltou do motorista e caiu de joelhos ao lado de Ivone. As mãos pairavam no ar, sem saber onde tocar. O controle, tão presente nos negócios, havia desaparecido completamente. "Me perdoa", ele repetia, a voz falhando. "Me perdoa, eu não vi." Ivone tentou erguer a mão para tocar o rosto do filho, mas o movimento causou mais dor. Mesmo assim, conseguiu sussurrar que ele precisava se acalmar, que ela estava ali, que não era culpa dele. As palavras saíam fracas, mas carregadas de amor. Aquilo só fez Ricardo desabar ainda mais. Paula tentou falar novamente. Disse que não era o que parecia, que Ivone sempre exagerava. Ricardo se virou devagar. O olhar que lançou sobre a esposa não continha dúvida nem raiva comum. Continha compreensão, uma compreensão tardia e devastadora. "Não fala mais", ele disse com a voz baixa e firme. "Não agora."
Aquele silêncio imposto foi mais forte do que qualquer grito. Paula recuou um passo, pela primeira vez, sem saber o que dizer. O controle que acreditava ter começou a escorrer pelos dedos. No chão frio, Dona Ivone respirava com dificuldade, mas sentia algo novo surgir em meio à dor. Alívio. O filho finalmente via. O silêncio havia terminado. E nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. O silêncio que tomou conta da casa depois da queda de Dona Ivone foi diferente de tudo o que existira ali antes. Não era mais o silêncio imposto pelo medo, nem o silêncio estratégico da manipulação. Era um silêncio pesado, definitivo, carregado de revelação. Ricardo permaneceu ajoelhado ao lado da mãe até ter certeza de que ela conseguia respirar com um pouco mais de estabilidade. Cada segundo parecia longo demais. Cada detalhe da cena se gravava na memória dele como uma sentença. Dona Jacira apareceu na porta da sala, alarmada pelo barulho. Quando viu Dona Ivone no chão, levou a mão ao peito. Não disse nada no primeiro instante, mas o olhar que lançou para Paula já não carregava dúvida. Ali, diante daquela cena, tudo o que vinha observando silenciosamente começou a fazer sentido. Não era luto, não era confusão, era abuso. Ricardo pediu que chamassem ajuda médica imediatamente. Enquanto isso, manteve-se próximo da mãe, segurando sua mão com cuidado, como se temesse que qualquer movimento em falso pudesse machucá-la ainda mais. A culpa se espalhava pelo peito dele de forma quase insuportável. Cada ausência, cada confiança cega, cada agradecimento à esposa voltava agora como um golpe. Paula tentou retomar o controle. Começou a explicar, a justificar, a dizer que Ivone havia insistido, que era teimosa, que nada daquilo fora intencional. Ricardo levantou-se devagar e, pela primeira vez desde que chegara, olhou diretamente para ela. Não havia explosão naquele olhar. Havia algo pior. Certeza. Chega, ele disse. A palavra foi curta, mas encerrou qualquer tentativa de defesa. Você não vai mais falar. Dona Jacira, com a voz trêmula, finalmente se posicionou. Disse que precisava falar. Contou sobre o que vinha percebendo havia semanas, sobre o medo no olhar de Dona Ivone, sobre o modo como ela se encolhia quando Paula se aproximava, sobre os pedidos de desculpas sem motivo. Paula tentou interromper, mas Ricardo ergueu a mão, exigindo silêncio. Foi então que Dona Ivone, ainda no chão com esforço, pediu que Ricardo pegasse sua bolsa. Dentro dela estava o gravador antigo. O objeto simples, gasto pelo tempo, contrastava com tudo naquela casa. Ivone pediu que ele apertasse o botão de reproduzir. A voz que preencheu o ambiente foi inconfundível, fria, controlada, cruel. A voz de Paula, registrada em momentos que jamais deveriam ter existido. As gravações não precisavam de contexto. As palavras falavam por si. Comentários humilhantes. Deboche do luto, insinuações cruéis. Nenhum grito, nenhuma agressão explícita, mas algo ainda mais perturbador. Intenção. Ricardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquilo esmagar qualquer dúvida restante. Aquela não era a mulher que ele pensava conhecer. A ambulância chegou pouco depois. Dona Ivone foi levada com cuidado, acompanhada por Ricardo, que não desgrudou dela em nenhum momento. Antes de sair, ele se virou para Paula apenas uma vez. Não para discutir, não para acusar, apenas para informar. Isso acabou, ele disse. Hoje. Paula não chorou, não gritou. Pela primeira vez parecia perdida. O charme havia desaparecido, a narrativa quebrada. Ricardo não voltou para casa naquela noite. Permaneceu com a mãe no hospital, ouvindo os médicos explicarem que, apesar da dor e do susto, não havia fraturas graves. Ainda assim, o dano emocional era profundo. Nos dias seguintes, tudo aconteceu com rapidez. Ricardo pediu o divórcio sem discussão. Não houve tentativas de reconciliação. Não havia mais o que salvar ali. Paula tentou, nos bastidores, reconstruir a própria imagem.
Falou com amigos, com contatos, tentou se posicionar como vítima de um mal-entendido. Mas agora havia algo diferente. Havia provas, havia testemunhas, havia uma verdade impossível de ser silenciada. Ricardo decidiu não esconder nada, não por vingança, mas por responsabilidade. Sabia que o poder de Paula vinha da imagem que construíra. Então, expôs os fatos de forma clara e objetiva, usando exatamente aquilo que sempre usara nos negócios: transparência e evidência. As gravações vieram à tona. Os relatos de Dona Jacira ganharam voz. O comportamento de Paula passou a ser questionado por todos que antes a admiravam. A queda foi rápida, convites cessaram, parcerias se desfizeram. O discurso engajado perdeu força diante da realidade. Paula não foi presa, mas perdeu algo que valorizava mais do que qualquer outra coisa: controle sobre a narrativa. Pela primeira vez, não conseguiu se explicar, não conseguiu se justificar, não conseguiu manipular. Ricardo acompanhou tudo com distância. Seu foco estava em outro lugar, em cuidar da mãe, em reparar, na medida do possível, o que havia sido quebrado. Passava horas ao lado de Dona Ivone, ouvindo histórias, pedindo perdão repetidas vezes. Ela, mesmo ferida, o tranquilizava. Dizia que o amor dele sempre estivera ali. Apenas precisava de tempo para enxergar. O homem que salvava empresas aprendera, da forma mais dura, que algumas perdas não aparecem em relatórios, que alguns danos não são financeiros e que sucesso algum compensa a cegueira emocional. A verdade finalmente havia vindo à tona e com ela o fim definitivo de uma mentira cuidadosamente construída dentro daquela casa. Depois de tudo o que aconteceu, Ricardo Valente passou a enxergar a própria vida por um ângulo que jamais havia considerado. Não era apenas sobre o divórcio, nem sobre a exposição pública de Paula, nem mesmo sobre a dor de ver a própria mãe caída no chão de uma casa que deveria protegê-la. Era sobre reconhecer que durante anos ele confundiu sucesso com segurança e controle com cuidado. Aquele erro quase lhe custou algo que dinheiro nenhum seria capaz de devolver. Dona Ivone se recuperava aos poucos. O corpo ainda sentia os efeitos da queda, mas havia algo diferente em seu olhar, algo mais leve. Estar longe daquela casa devolveu a ela uma tranquilidade que parecia ter desaparecido sem aviso. Ricardo fazia questão de estar presente, não apenas fisicamente, mas de verdade. Sem reuniões paralelas, sem celular vibrando o tempo todo, sem a sensação constante de urgência que antes dominava sua rotina. Pela primeira vez em muitos anos, ele aprendeu a ficar. Entre conversas simples e silêncios confortáveis, Ricardo começou a revisitar cada sinal que havia ignorado. O jeito como a mãe se calava, a forma como evitava ocupar espaço, as pausas antes de responder perguntas banais. Tudo sempre esteve ali. Ele não viu porque acreditava que se algo estivesse errado, alguém falaria. Demorou para entender que o silêncio muitas vezes é justamente o pedido de ajuda mais difícil de ouvir. Ricardo sempre se orgulhara da própria capacidade de antecipar crises. No trabalho, identificava falhas antes que se tornassem prejuízos irreversíveis. Tomava decisões difíceis com rapidez e precisão. Ainda assim, dentro de casa, escolheu confiar sem observar. Escolheu acreditar sem questionar. Escolheu a ausência como estratégia, acreditando que prover financeiramente bastava. Aquela percepção o atingiu com força. Paula seguiu um caminho distante do dele. A imagem cuidadosamente construída não resistiu à verdade. As palavras que antes encantavam passaram a ser vistas com desconfiança. Convites cessaram, espaços se fecharam. Ela não desapareceu do mundo, mas perdeu o terreno confortável, onde tudo era validado automaticamente. Pela primeira vez, precisou lidar com as consequências reais de quem escolhe ferir em silêncio, acreditando que nunca será confrontado. Ricardo não sentiu prazer nisso.
não houve sensação de vitória. Apenas um alívio amargo por saber que o ciclo havia sido interrompido. Ele não buscava vingança, mas responsabilidade. Precisava garantir que aquilo não continuaria acontecendo, nem com sua mãe, nem com qualquer outra pessoa sob sua proteção. Aprendeu, da forma mais dura possível, que justiça emocional também exige ação. Com o tempo, Ricardo passou a compartilhar sua história com pessoas próximas. Não como desabafo, mas como alerta. Falava sobre o perigo de terceirizar cuidados, sobre confiar cegamente em quem parece adequado aos olhos dos outros, sobre o risco de acreditar que sucesso profissional compensa negligência emocional. Cada conversa era também um exercício de humildade. Ele sabia que falhara e não tentava mais justificar isso. Foi então que ele entendeu algo fundamental. Liderança não é apenas resolver problemas complexos em empresas. É assumir responsabilidade por quem confia em você. É estar atento quando o silêncio se prolonga demais. É desconfiar quando tudo parece perfeito demais. É compreender que algumas violências não fazem barulho, mas deixam marcas profundas, e ignorá-las pode custar caro demais. A história de Dona Ivone não é sobre fragilidade, é sobre resistência, sobre uma mulher que, mesmo em luto, mesmo com medo, encontrou uma forma de se proteger e de ser ouvida. A mensagem que ela enviou não foi apenas um pedido de ajuda, foi um ato de coragem. Um gesto simples que rompeu uma cadeia de silêncio e devolveu a verdade ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Nem todo vilão grita, nem todo abuso deixa marcas visíveis. Às vezes, ele veste simpatia, discurso bonito e boas intenções aparentes. Às vezes, cresce justamente onde a confiança é maior. Por isso, observar é tão importante quanto confiar. Presença, atenção e escuta continuam sendo as formas mais eficazes de proteção. Histórias como essa não existem para chocar. Elas existem para alertar. Porque o que aconteceu aqui não é raro, não é exagero e não acontece só em histórias. Acontece em casas silenciosas, em famílias respeitadas, em ambientes onde tudo parece estar bem demais para ser questionado. Talvez o maior alerta dessa história não seja sobre uma nora abusiva, mas sobre como o silêncio, a pressa e a confiança automática podem cegar até pessoas inteligentes, bem-sucedidas e cheias de boas intenções. Às vezes, o perigo não está fora, está dentro e cresce exatamente onde menos esperamos. Se essa história te fez parar, pensar ou lembrar de alguém que você ama, então ela cumpriu seu papel. E se você acredita que histórias assim precisam continuar sendo contadas, histórias que não apenas prendem, mas despertam, eu te peço algo simples, mas muito importante. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que talvez precise abrir os olhos antes que seja tarde. Cada gesto seu aqui ajuda esse espaço a continuar existindo, crescendo e trazendo narrativas que não fogem do que é difícil, do que é real, do que precisa ser dito. Porque histórias não mudam o mundo sozinhas, mas podem mudar a forma como alguém olha para ele. E se pelo menos uma pessoa, depois de ouvir isso, decidir prestar mais atenção, estar mais presente ou proteger melhor quem ama, então tudo isso já valeu a pena.